Ei, mulher linda! Ei, herdeira, ou ei, herdeiro que também tá aí assistindo a gente. Esse é mais um Papo de Herdeiras e hoje com um tema que talvez seja a polêmica da sociedade hoje, que vai desconstruir na sua mente hoje. Você que está aqui nos assistindo, aproveita, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir para que outras pessoas também recebam da palavra de Deus. Então, muito boa noite. Eu tô aqui hoje, gente, com uma amiga maravilhosa. Eu amo demais. Ela me conheceu desde a época que eu estava começando a minha caminhada com Jesus. Então, pensa como é importante eu tá trazendo, ela tá trazendo essa palavra para vocês hoje. Eu conheci Maiara. Maiara não era casada ainda e também não era mãe. Hoje, quase 3 anos depois, ela tá aqui, jovem, mãe, jovem, casada e mãe, e ela vai falar hoje um tema super relevante pra gente como jovem, pra gente como sociedade, pra gente como mulher também, que é as mentiras que contaram pra gente sobre casar nova e ser mãe nova. Então se apresenta pra gente, amiga, seja muito bem-vinda. Eu tô assim muito feliz de ter você aqui. Eu tô muito feliz, sério. Gente, olha, eu lembro como se fosse ontem, eu falava assim, cara, essa menina tem tanta capacidade para alcançar tanta gente. Eu creio que em nome de Jesus ela vai abrir os olhos, ela vai conseguir enxergar. E hoje estar aqui é uma grande alegria e gratidão a Deus por ter feito isso na sua vida, sabe? Isso tudo aqui, você pode ter certeza que não é obra sua. Sim, tenho certeza que o Senhor plantou isso no seu coração. E ele já sabia disso muito antes de você. Sim, amiga. E você só tá colocando em prática hoje. Glória a Deus pela sua vida. Amiga, queria dizer que você me inspira. Ah, meu Deus. Você me inspirou em vários pontos aqui. Aproveitar que a gente já tá ao vivo no YouTube. A transição, né? Na época que eu conheci você, eu nem sonhava em fazer transição capilar. E eu vejo como isso tem firmado a minha identidade. Hoje eu tenho um prazer, eu ainda não completei, né? Mas eu às vezes me olho no espelho com cabelo natural e falo assim, eu sou uma leoa. E você me inspirou quando você começou a falar que fez a transição. Eu conheci a Maiara num salão de beleza, gente, pra vocês terem noção. E hoje, você sendo uma mulher jovem, casada e mãe. Os filhos são a herança do Senhor. Sim. E eu acho que o maior ganho que a gente pode ter na nossa vida hoje é o privilégio de ser mãe, de poder cuidar, de ter uma casa, de ter um lar, de ter um marido que te honra, que te abençoa. Exatamente. E eu tenho certeza que eu não poderia ter escolhido pessoa melhor para estar aqui hoje. Então eu queria aproveitar para agradecer pela sua vida. Eu amo você. Então muito obrigada. E eu quero que as pessoas conheçam você e seu testemunho pra gente. Gente, não sei acho que vocês conseguem ver, a Estherzinha veio aí com ela. Uma benção. Uma boneca. Dormindo. Amém. Daqui a pouco ela acorda pra contar um pouquinho da história dela também. Você tá com 27 anos, né, amiga? Eu tenho 27 anos. Eu casei com 24. Casei com 24. Nosso testemunho da minha vida é incrível como Deus faz, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Amém. Eu não sonhava em casar. Eu também não. Isso estava fora dos meus planos, totalmente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa da família que eu tinha como inspiração pra mim, né? E ela falou assim, eu não vou casar. Eu era nova. Ela falou assim, eu não vou casar. Não vou casar, olha só como é... E a gente estava no meio de uma briga dos pais dela. E aí ela falou assim, eu não vou casar, olha só, pra que eu vou casar? Pra viver esse inferno? Eu não vou casar. E eu peguei isso pra mim. Meu Deus. Peguei com força, porque... Encarnou, né? Encarnou. E aí eu peguei isso pra mim e falei, também não vou casar não, sabe? É muito problema, pra que eu vou casar? Desgaste, viver isso todo dia, eu não quero viver em paz, tranquila. E assim eu fui. Fui vivendo. E aí, eu com 15 anos, eu orei a Deus e falei assim, Deus... antes de eu falar... Isso foi antes de eu falar que eu não queria casar mais. Eu falei assim, Deus, se o Senhor colocar alguém na minha vida... Quer dizer, claro que Ele ia colocar, né? Quando o Senhor colocar alguém na minha vida, eu quero ver essa pessoa e entender que é ela. Eu não quero ter dúvidas, eu quero que trema dentro de mim, que arda dentro de mim alguma coisa assim que eu fale, é essa pessoa. E aí eu
com 15 anos, assim, só que eu esqueci, sabe? Tem umas coisas que a gente ora a Deus e a gente esquece. E esqueci. Aí eu profetizei isso na minha vida. Falei que eu não ia casar. Mas assim, passou os anos e Deus é muito misericordioso. Amém. E quando eu já estava na Lagoinha, né? Eu sou da Lagoinha Itaboraí, não sou de Niterói mais, mas sempre fui de Niterói. E lá em Niterói eu falei assim, cara, aqui muita gente, muita coisa e tal. Vou seguir com meus planos, não quero casar mesmo não. Tô de boa aqui com os meus amigos, vou continuar e tudo certo. Um certo dia, uma pessoa chamada Maicon Alves, que é o meu marido, chegou na igreja. Quando eu olhei ele, assim... Já sabia. Gente, não sei explicar. Não sei explicar mesmo, porque foi o sentimento que eu pedi pra Deus. Eu comecei a me tremer da cabeça aos pés. Imagina a Mayara agitada, se tremendo. Pensa. Eu nem cheguei perto dele na hora. Eu me tremia da cabeça aos pés. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E fiquei com esse questionamento o tempo inteiro, porque até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Quando eu cheguei em casa, o Senhor me lembrou da minha oração. Falei, você não fez aquela oração com 15 anos? Foi Ele que eu preparei para você. O Senhor lembra de tudo. Ele lembra de tudo. Ele lembra de tudo. E aí Ele falou comigo, foi Ele que eu preparei para você. E começou dentro de mim um anseio por querer formar uma família, por querer casar. Uau. Foi assim, surreal. E aí... a gente, né, como casal, tem um testemunho nós dois, porque, pra você ter noção que eu não queria casar, quando ele veio falar comigo, eu falei não pra ele a primeira vez, que ele falou que tava gostando de mim. E eu falei pra ele que eu não queria nada. Mesmo assim, ele continuou tentando do jeito dele. Ele falou que não ia falar mais nada, que ia esperar em Deus, porque Deus tinha falado pra ele que eu ia ser a esposa dele. Uau! E ele continuou perseverando, né? E eu lá, assim, de boa, não, nada disso, não sei o quê, meu amigo. E aí aconteceu isso, e aí eu fui falar com ele. E eu falei pra ele assim, olha, tá acontecendo alguma coisa estranha. Aconteceu isso. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz essa oração, e quando eu te vi, eu me senti assim. Aí ele, cara, Deus falou pra mim, ela vai falar com você. Uau! Persevera, espera. Fica tranquilo. Não se desespera, aquela música, Nossa, né? gente, fica tranquilo, forte fica isso. tranquilo que ela vai falar com você. E fui eu que fui falar com ele, né? E quando eu falei com ele, assim, na mesma semana, a gente já era muito amigo. Então, na mesma semana, a gente tinha convicção do que a gente estava vivendo. A gente conversou com os nossos líderes apoiaram a gente. E assim, a gente começou a conversar. A gente ficou por 4 meses conversando só, né? Sem pedir em namoro, sem nada. A gente ficou por 4 meses assim. E aí, em dezembro de 2017, dia 28 de dezembro de 2017, ele pediu os meus pais primeiro, né? Que e depois fofo. foi falar comigo, fez uma surpresa, né, pra mim. E me pediu em namoro. E foi aí que as nossas vidas, assim, mudaram completamente. Foi Uau. aí que eu entendi o que Deus estava fazendo através da minha vida. Que a gente começou a amadurecer, a entender como Deus queria reformular aquilo que um dia falaram da nossa família, que a nossa família era assim, que nossos familiares eram daquele jeito. Então, foi a partir daí que a gente começou a entender, a gente decretou mesmo a nossa vida. A partir de nós, As próximas gerações. próximas gerações vão ser maduras, vão ser de Deus Uau. mesmo, sabe? E assim, a gente tá caminhando, a gente tem visto o que Deus tem feito assim, na nossa vida. É tanta bondade e misericórdia do Senhor que a gente tá, sabe, é como a gente canta, né? Um fogo que arde no peito, que a gente Uau. não consegue segurar. Sim. É assim que a gente vive todos os dias, sabe? Com fogo ardendo dentro do peito, falando, a gente está aqui para esse tempo. E Uau. nós fomos escolhidos para esse tempo, para Esther essa aí, ó. geração. E Esther tá aqui agora também Quem como sabe testemunho. não foi pra esse tempo que Exatamente. você foi chamada. Quem sabe... Pra quem não leu Esther ainda, É vai verdade. lá. O Nossa. livro de Esther é muito forte. E foi por isso também que a gente escolheu o nome dela. Uau, amiga. É um livro que fala realmente muito comigo. Nossa, muito. Foi o primeiro, assim, que eu li. E eu lembro que eu falei assim, se eu tiver uma filha, eu quero Vai ser o nome de Esther.
Uau, é muito forte. Foi o primeiro livro de mulher também de que eu li. Mulher também? Que eu li, foi Esther. E é uma palavra que é poderosa. Quando eu encontro uma Esther, eu falo, o ambiente já tá profético, porque o Senhor estendeu o seu cetro. Amém. E, amiga, eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. Por que você acha que muitas mulheres hoje, jovens, elas não querem... Jovens, assim... jovens no sentido, tipo assim... maduras também, depois dos 30, não querem ter um casamento, não querem ter um compromisso e também não têm o sonho de casar, ou não de casar, mas também de ser mãe. Ou às vezes quer casar, mas não quer ser mãe, ou não quer casar, quer ter aquela vida, não, vamos juntar. Por que você acha que a nossa sociedade hoje ela tá indo para esse lado, que é a contramão da Bíblia, né, do que o Senhor fala? Sim. Eu acho que... Eu tava conversando com meu marido hoje, e aí eu compartilhei com ele isso, né, que eu ia falar aqui. E simplesmente é o fato de que realmente as pessoas estão se deixando levar pelo que a sociedade está trazendo hoje. E a sociedade está trazendo hoje o quê? Casamento é algo infeliz, você não vai ser feliz, você vai casar para quê? Para você se separar depois? Porque essa é a intenção das pessoas hoje, entendeu? Casar para se separar. Você vê casamentos famosos. Casei. Uma festa, não sei o que, sei lá. Um mês depois, sim, anota, separação. Isso é decepcionante. Isso é decepcionante. Imagina as pessoas que estão se inspirando nessas para poder ter como um modelo de vida. Não tem como. Não tem como. Por isso que nós estamos aqui, você futuramente também. Em nome de Jesus. Como testemunho para falar, olha só, não é dessa forma. O mundo te ensinou errado. O mundo te ensinou errado, não é assim. E eu tenho uma palavra, eu até anotei aqui, que tá lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 4, que fala assim... o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nossa. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido em ação de graças. Então, o que eu tiro desse texto? Por que hoje as pessoas estão banalizando a ideia do casamento? Satanás não gosta de casamento. Ele veio para destruir Satanás famílias. não gosta de famílias. Sim. O que ele quer... Por quê? Porque lá em Gênesis, Deus... Para Adão e Eva falou o quê? Vão, multipliquem. Crescei-vos e multiplicai-vos. Deu uma direção para eles. Cresçam, multipliquem-se, povoem essa terra. E Satanás sabe, ele sabe que um homem de Deus posicionado e tendo uma direção de Deus, vai onde ele não conseguiu chegar. Uau! Então, muitos casamentos, muitas pessoas, né, podem estar também se sentindo num momento em que realmente a sociedade está colocando para elas que é isso que acontece quando você casa. Você vai ter sua família destruída, não vai dar certo, não vai ser bom, tem um familiar que não deu certo, os seus pais não deram certo, então eu não vou ter, não vou dar certo. Então as pessoas, eu vejo muito isso, que os jovens estão olhando muito para o que os seus pais passaram, os seus avós passaram, ou então algum parente perto passou, e não estão colocando primeiro um mandamento, uma direção de Deus, sabe? E assim também como filhos. Para que eu vou criar filho? Para esse mundo? Esse mundo caído, esse mundo destruído? Minha filha vai crescer nesse ambiente? Eu não quero isso. Não, eu quero sim, porque a Esther, dentro da escola dela, ela vai ser testemunha, ela vai ser alguém que Deus está colocando ali no meio para
alcançar outras pessoas para fazer a diferença naquele ambiente, naquele lugar. Eu quero sim ter outro filho, e se Deus me permitir também, em nome de Jesus, quero ter mais também. Amém. Deus sabe todas as coisas, estou aqui. Gente, maravilhosa, né? Mas eu vejo muito isso, sabe? É literalmente uma consciência contrária daquilo que o mundo tá dizendo. Sim. O mundo diz, não tem filho não, vai ser muito gasto, vai ser muito problema, a sociedade está corrompida. Exatamente. Não casa não, você vai ser mais uma que vai terminar, porque a gente olha como a maioria. Eu também vim de um ambiente onde eu só via casamentos destruídos, famílias destruídas. Eu nasci uma criança que só via aquela realidade. Brigas, divórcios, traições, um batendo no outro, espancadaria. É uma realidade que uma criança não deveria estar vendo. Sim. Logo, eu nasci com a mentalidade do tipo, eu nunca quero casar. Eu nunca ter filho, porque filho é problemático. Ter filho é difícil. Casamento acaba. Você casa pra você sofrer. Porque era a realidade que eu estava inserida. Isso aí. Mas aí, quando a gente olha pra Bíblia, né, o que o Senhor fala sobre o casamento, o que o Senhor fala pra família. E aí tem gente que fala assim, Bela, mas eu não tive uma família... Quando eu olho pro meu passado, eu não tive uma família estruturada. Eu falo, claro, minha linda, você olhando pro seu passado, você não tá olhando pra sua origem. Exatamente. Porque quando você olha pra sua origem, você foi criada antes do mundo ser mundo. Sim. Então lá não tinha problema, lá não tinha erro, lá não tinha divórcio. Então se olhar, se eu realmente parar e olhar pro meu passado, eu vou ver, caramba, se foi isso aqui que eu vou viver, se foi isso aqui que eu tô vendo, que eu vou viver na minha vida, não quero. Mas não é pra você olhar pro seu passado, é pra você olhar pra sua origem. Porque a sua origem não tem erro, não tem defeito. O Senhor, Ele te criou para um plano e para um propósito e para que esse plano seja bem sucedido. Sim. Jeremias 29, 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Plano de prosperar e não de causar mal, não de causar dano. Então, o Senhor, Ele não deseja nada para ninguém que vai para ser destruído, desde que você esteja no propósito dele. Exatamente. E aí, quando muitas meninas falam comigo sobre esse tema, eu falo, olha, você não pode olhar para aquilo que você tá vendo. Aí a Cristal falou aqui sobre fé, né? Porque realmente, se tudo a gente fosse basear sobre a realidade que a gente está vendo no momento, a gente vai ser o próximo insucesso da nossa família, sim. Mas quando a gente olha mulheres posicionadas como você, não, o Senhor me mostrou, eu orei sobre isso, a minha família vai ser essa família que vai fazer a diferença, aí você já tá profetizando, não na sua, mas como nas próximas gerações. Sim, é isso. E a questão da obediência também, né? A gente tá... Muito bom. A gente tá obedecendo aquilo que o Senhor trouxe pra gente desde lá do início. Desde Adão e Eva. Multiplique-se e povoem essa terra. Sabe? É uma questão de obediência também. Exatamente. A gente tá aqui em obediência a Deus. Então, assim, em nome de Jesus, né? Como você falou. E também na Bíblia fala em Salmo 139, que eu amo esse capítulo, assim, por... Nossa, se eu pudesse... inclusive, uma líder... Eu já tinha lido, mas, tipo assim, sabe quando você lê de novo e você tem a revelação que você sempre precisa... Parece que você sempre precisou daquilo ali. Uma líder me falou assim... Numa reunião de mulheres, assim, ela colocou esse versículo. E esse capítulo, eu nunca mais fui a mesma depois desse capítulo. Depois da forma que eu li da vez. E Deus, Ele conhece todo o nosso ser desde antes da criação do mundo. Ele conhece antes do ventre da sua mãe. Ele nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Então, Ele tem planos maravilhosos para nossa vida. Uau. E se a gente pensar, né? Se Deus que nos criou, nos colocou aqui na Terra para um propósito, a gente tem que pensar, por que Deus me colocaria nesse mundo? Você acha que Deus colocou você aqui para você sofrer? Então, por que a sua mentalidade de colocar um filho no mundo é para que ele sofra? Que ele sofra. Não. Como? Como? Não tem lógica. Deus é bom em todas as coisas, Ele é bom. Ele nunca faria isso. Nunca. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Ele deu seu filho para morrer por nós e por amor a nós. Sabendo que do mundo que ele entraria, Exato. Ele deu o seu filho. Isso é muito forte. É muito forte. E hoje, quando você vê... mulheres que não querem, assim, construir a família. O que você falaria para elas, assim, hoje? Assim, qual a principal perspectiva? Assim, qual o caminho inicial para que elas deem uma oportunidade? Porque eu creio que é isso também. Sair dessa consciência. O que você falaria para essas mulheres? Deus, Ele ama a família. Amém. Deus, Ele ama a família. Desde o princípio, Ele ensina isso pra gente. E aí, eu vou querer entender... Primeiro, por que tá trazendo
essa idealização ruim de família para essa pessoa. Da onde vem isso, De onde né? vem? Por que eu penso Sempre, isso? Exatamente. Será que foi por a influência de alguém? Será porque Sim. foi o ambiente que eu vi? Sim. Sempre tem algo. Sempre tem. E quando a gente vai ver, vai conversar... os meus pais foram assim. Os meus avós foram assim. Então, assim... É quebrar essa ideia. E como você falou, a gente não tem que olhar para o nosso passado, mas sim para nossa origem. Isso. Qual é a nossa origem, sabe? Então, se Deus deu uma direção para Adão e Eva lá atrás, povoem essa terra, porque eu sei o que eu posso fazer através da vida de vocês. Uau. Por que a gente não deve fazer isso hoje? Fazer diferente da forma que foi lá atrás com os nossos pais ou nossos avós, enfim. Uau. Por que a gente não deve fazer diferente, sabe? E foi para isso que Deus nos chamou aqui hoje, agora. Para dizer para essas mulheres, para falar para elas, para alertá-las de que não é por conta do que você passou, mas pelo que você vai viver ainda. Amém. E se hoje você quer tomar essa decisão... Se posicione mesmo, sabe? Amém. Acredite, tenha fé. Queira ser o diferente. Queira ser diferente daquilo que você já viveu. Uau. Não precisa. Eu sou divorciada. Eu sou... Deus tem um plano para cada para cada mulher, para cada homem que um dia teve um relacionamento falido, um casamento falido. Eu creio que Deus, ele restaura todas as coisas, ele restitui tudo novo, ele traz tudo novo. Então, assim, na sua pergunta que você fez, eu gosto de conversar com a pessoa e entender primeiro, porque quando a gente traz o problema à tona e a gente resolve aquele problema, é que a gente consegue direcionar essa pessoa, sabe? Consegue dizer algo para ela, aconselhá-la, né? E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, casamento é algo que nasceu no coração de Deus. Porque eu vivo isso. Provérbios vai dizer, né? Assim como tu pensas, assim tu és. Isso. Então tem muita gente pensando, eu vou ser o próximo fracasso da minha família. Sim. Eu vou ser a próxima arruinada da minha família. Eu vou ser a próxima divorciada. E olha o que você pensa ao seu respeito. Obviamente não é o que a palavra pensa ao seu respeito. Sim. Então acho que a gente tem que pensar primeiro com quem a gente pensa. Porque se a gente pensa que a gente vai ser o próximo fracasso, de fato a gente porque assim como tu pensas, tu és. Mas se você pensa que assim como você profetizou pra você mesmo, não, eu vou ser o próximo sucesso, eu vou ser aquilo que eu não vi na minha família, o seu pensamento tá exatamente de encontro com o que a palavra diz. E eu queria que você falasse pra gente quais mentiras que contaram pra você no passado, que você viu que hoje a sua vida é completamente diferente sobre o casamento e sobre a maternidade também. Sobre o casamento, eu também tava conversando com o Maicon hoje mais cedo. E eu falei assim, o maior desafio para mim, depois que, já entendendo, né, que o casamento veio de Deus e tudo mais, eu falei para ele que o maior desafio foram as críticas dentro do meu ciclo, sabe? Mas de familiar ou de amigos? Familiar, de amigos. O que você, tipo, ouvia? Cara, você tem certeza? Você é muito jovem. Nossa. O que você pensava? E eu pensava... Assim, na nossa alma, né? Infelizmente, às vezes dá um... Isso é importante tenta você dar um falar, gritinho. porque isso vai acontecer com a maioria de nós. Com certeza. E aí, caramba, será que eu tô fazendo certo mesmo? Vou casar agora, mas... Nossa, eu tenho 24 anos. Será que foi Deus que falou comigo? Será que foi Deus? Sabe? Começa a criar aquelas dúvidas, assim. Mas aí, a gente precisa, tá ligado mesmo no espírito. Não, isso é coisa da minha cabeça. Renovar a mente. Renovar a mente. Eu preciso renovar minha mente. Não é isso, não é isso. Deus me chamou para esse momento. Eu quero casar. Foi isso que o Senhor sonhou para minha vida agora. Eu quero. Amém. E assim também foi... Decidir. Sair de cima do muro, né? Sair de cima do muro. Será que não? Gente, isso me irrita. Porque Sair de ou cima é do sim muro. ou é não. Ou é sim ou não. Exatamente. E a mesma coisa na maternidade. Como você decidiu? Assim, Decidi, você com o Michael, vamos casar. Esse foi o tempo que o Senhor nos chamou pra isso. E o mais louco de tudo... Mas a Esther também foi planejada? Foi. Não, calma. Vou chegar nessa parte. Eu tô muito ansiosa. No casamento, eu casei na pandemia. Em 2020.
Eu lembro. 2020. E eu ia casar em abril. Estava tudo certo para eu casar em abril. Tinha casa, tinha móveis, tinha tudo. E aí, em fevereiro, que começou, né? A pandemia, final de fevereiro, março. Foi. E eu falei assim, não, isso vai passar, vou casar. Não casei. Aí que começou a dúvida forte mesmo. Nossa. E as pessoas. Não, mas você tem certeza? Olha só, deu errado. A data não foi a que você planejou. Olha isso, as pessoas... Olha. A data não foi a que você planejou. Você tem certeza disso? Tenho, vamos continuar. Mudei para agosto. Chegou em agosto, outro pico da pandemia. Nossa. Aí meu coração começou a balançar. Falei, Senhor, será que eu tenho que casar agora mesmo? Tem que esperar mais um pouquinho? E o Michael tava passando por isso também ou era só você? Tava, os dois. Imagina, isso é uma guerra espiritual, uma guerra. né? É uma guerra. É uma guerra. E aí, remarquei para dezembro, que foi quando aconteceu. E, cara, eu lembro muito, assim, de como Deus falava com a gente em relação ao casamento. Tipo assim, não desistam. Não desistam. Fiquem firmes. A gente casou no cartório em julho. Uau. Em julho. E mesmo assim a gente esperou, né? Acho que nesse momento é muito importante saber quem você vai estar dando ouvidos. Sim, são pessoas com que certeza. realmente vibram, acreditam na sua história, Exatamente. nos planos do Senhor para sua vida, ou se são aquelas pessoas que mais que jogam uma semente de dúvida. Você tem certeza? E é o que eu sempre falo. Tenham pessoas ao seu lado que são posicionadas em Deus também. Isso. E que te incentivem, que te corrijam também, claro. Importante. Mas que te incentivem a fazer o certo, aquilo que Deus realmente chamou você para fazer. Sim. Sabe, tem coisas que a gente compartilha com pessoas. Eu poderia ter compartilhado com alguém que não fosse bom para aquele momento, que poderia ter me falado: ah, Mayara, faz isso não. Sabe? Você tem certeza, me colocando mais dúvida ainda, você tem certeza disso? E não, a gente precisa realmente, a gente tem uma liderança, vamos direto à nossa liderança. Amém. A gente tem um pastor do nosso lado, vamos direto ao nosso pastor. A gente precisa se apoiar também, claro, Deus em primeiro lugar. Amém. Mas a gente precisa se apoiar também, que o Senhor, Ele colocou essas pessoas aqui pra gente realmente ter alguém com quem compartilhar, com quem... E a sabedoria na multidão de conselheiros. Exatamente. O Senhor colocou pessoas do seu lado pra não querer ouvir opinião, mas querer ouvir o que a palavra diz. A palavra diz. Sempre falando pautado na palavra, exato. Entendeu? E assim aconteceu. Em dezembro a gente casou. Glória a Deus. E persistiu até o fim. Persistimos até o fim. Quando aleluia. A gente casou, deu um grito. Glória a Deus, aleluia. Depois de 9 meses. Esperando. A gente 9 meses, o tempo de gestação. De gestação. Deus é intencional. Exatamente. E a gente refletiu muito nisso também. Falou, a gente, na lua de mel, a gente... Amor, você parou pra pensar que a gente ficou 9 meses esperando pra casar? Foi um tempo de uma gestação? E, cara, como Deus é incrível, né? Como Deus é tremendo. O tempo da maturidade ali. Da maturidade. Eu tenho certeza que se a gente tivesse casado em abril, a gente não teria a maturidade que a gente teve quando casou em dezembro. Isso é importante demais. Entendeu? Então, assim, Deus, ele é muito intencional em todas as coisas. Não aconteceu em abril porque não tinha que acontecer em abril. Exato. Porque a gente precisava de mais um tempo para amadurecer. Sim. Sabe? Em Deus, no Espírito mesmo. E foi o que aconteceu. Nesse tempo, a gente, obviamente, não parou de buscar. A gente continuou firme. Ainda na dúvida, buscou ainda mais. Isso aí. Na dúvida, buscou ainda mais. Na dúvida, buscou ainda mais. Ser constantes mesmo, sabe? Continuamos sendo constantes, porque a gente sabia o que Deus estava chamando a gente. Exato. E aí, depois, né, a gente casou. Casou em 2020, final de 2020, dezembro. E a Esther veio no ano passado, 2022. Quantos anos depois de casada? Foi 1 ano... Não, pera. 2021... 1 ano e alguns meses. 1 ano e pouquinho. 1 ano e 2, 3. Tô sem conseguir fazer uma conta aqui agora, mas foi 1 ano e alguns meses. O pessoal vai fazer conta. O pessoal vai fazer matemática rápida. Mas 1 ano e alguns meses. Mas é bizarro como aconteceu, porque a gente não queria, assim,
Vou curtir o casamento. A frase que a gente sempre ano ouve. e pouco. Falei, tá cedo ainda. Vamos, né? O que a sociedade coloca. Na cabeça. Você casa. Quando você tem filho, é trabalho. Sua vida para despesa. quando você tem Fralda filho. tá caro. Fralda tá caro. Tá mesmo, mas fé. Mas o Senhor tem sustentado. Tem sustentado. Mas a sociedade traz isso pra gente. Sim. Que você casa e você precisa aproveitar todo o seu tempo. Vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aproveita que não sei o quê. Claro, olha só, não estou tirando que pessoas façam isso. Não tem problema. Mas com a gente foi diferente. Eu tenho certeza que com algumas pessoas também é assim. Sim. Como no nosso ciclo lá de... É porque às vezes eu vejo que a gente fala assim, não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Aí casa, não, eu vou decidir quando eu vou ter filho. Então, pera, a sua vida não está nas mãos do Senhor. Sim. A sua vida está nas suas mãos. Porque se Deus fala assim, olha, na primeira vez da sua lua de mel, você vai engravidar. Não, Senhor, você não sabe o que você está falando. Então, peraí. Quem que tá controlando a sua vida? Nossa, porque ter o governo do Senhor é algo que é muito difícil. Porque faz com que a gente saia do controle muitas vezes do nosso querer para o permitir de Deus. E a gente chama tanto Senhor de Senhor e não entende o senhorio dele. Exato, o governo. Então, é isso aí, o governo dele sobre as nossas vidas. E aí, assim... A nossa pastora Tainá. Né? Aí é maravilhoso, gente. O baby Estevam. Ela sempre foi muito intencional em relação a casamentos, em relação à maternidade. Isso é muito importante. Muito ter importante. referências no nosso meio. Porque aí. Muitas vezes a gente não tem desejo, porque a gente não tem uma referência de sucesso. Sim. Uau. E aí ela compartilhou numa reunião com a gente, depois ela até colocou isso, né? Falou para as pessoas no Instagram sobre tomar remédios. Né? Eu acho que eu assisti esse story dela. Eu achei sensacional. Eu acho que isso que é depender de Deus. Então, eu falo isso com muita... Como é que eu posso dizer? Temor. Com muito temor, com muito zelo, sabe? Sim. Porque eu esperei Deus falar comigo. Uau. Entendeu? Essa sabedoria é muito importante. Essa revelação, ela chegou até mim. Não no momento que ela falou. No momento que ela falou, eu entendi. Mas não era pra você ainda. Entendeu? Esse discernimento é essencial na sociedade hoje. Essencial. E aí ela compartilhou isso, eu falei com meu marido, eu falei, cara, realmente, mas eu acho que isso não é pra mim hoje. Eu falava, isso não é pra mim hoje. E aí, em janeiro de 2022, foi quando eu falei, a gente conversou, eu tomava remédio ainda, né? E aí a gente conversou. Não tô falando que isso não é uma irresponsabilidade, tá? Sim, deixar de tomar remédio, porque isso foi uma coisa minha. De Deus com a pessoa. Exatamente, ele vai tratar Deus cada com um a de uma gente. forma. Exatamente. E aí a gente conversou e falou, não, então vamos parar de tomar o remédio. E assim como... E ela abordou isso, né? Como é que a gente deixa Deus ser o nosso Senhor em umas áreas e em outras não? Forte. Por que eu tô controlando essa área da minha vida? Por que eu tô colocando a minha mão nisso, o meu braço nisso? Eu tô controlando o tempo que a Esther vai chegar na minha vida, na nossa vida? Não é dessa forma. Se a gente realmente coloca toda a nossa dependência em Deus, é em tudo. Deve ser em tudo, não em parte. Muito bom. E foi assim que aconteceu, né? A gente conversou, parei de tomar o remédio e 4 meses depois, mais ou menos, a gente descobriu a gravidez. E, nossa, as pessoas, com certeza, de novo, sempre tem que ter o grupo de pessoas, né, que deixam a gente lá embaixo, né? Sempre tem que ter, mas a gente sempre tem que estar firme na palavra, firmado na palavra. Amém. Filha, agora, você é tão nova, tem tanta coisa pra você fazer, tantos projetos, a sua vida vai parar. Acho que as pessoas entendem filho como perda, mas filho é ganha. Exatamente. Filho é ganho. Filho não é um obstáculo pro seu trabalho. Filho não é um obstáculo pro seu ministério. Filho não é um obstáculo pra nada nos seus estudos, entendeu? Claro, a gente precisa dar uma devida atenção durante o tempo, mas não quer dizer que você vai parar. Sim. E no meu trabalho, quando eu tive quando eu fiquei grávida,
eu falei assim, eu preciso me dedicar no momento agora, né? Deixar tudo em ordem aqui, para quando eu ficar de licença, continuar. E assim, terminou minha licença, fiquei 3 meses totalmente dedicados a ela e voltei. Ela não é um empecilho para mim. Amém. Ela não é um empecilho para o meu ministério. Ela não é um empecilho para nada dentro da minha vida, do que a gente tem construído. Não coloquei a Esther como uma pedra no meu caminho, entendeu? Ela não é alguém que chegou na minha vida que eu falei assim, vou parar com tudo, entendeu? Porque... Enfim, não é sobre isso. Mas eu coloquei ela junto a gente. A gente colocou ela junto na nossa caminhada. Então, assim, a Esté, desde 1 mês de idade, ela vai pra igreja com a gente. Amém. A Esté, quando eu tenho que sair, ela sai comigo. Ai, gente, isso é muito fofo. Entendeu? É a gente colocando ela nesse ambiente também. A gente não precisa isolar, se excluir. Claro, não tô tirando aqui que algumas mães elas colocam, né, que realmente precisa ficar os 3 meses em casa por conta da imunidade do neném, da criança e tudo mais. Isso é de mãe para mãe. Sim. Desde que você não fique parada, não pare as coisas da nossa vida. Tipo assim, dando uma pausa. Não é sobre isso, sabe? Então, assim, a Esté, quando chegou, a gente não deixou com que isso parasse a nossa vida, entendeu? Você, pelo contrário, pegou e inseriu ela onde você já estava inserida. Exatamente. E, assim, a gente tem vivido dias incríveis, surreais. Você sentiu que os assim. ciclos mudaram muito ou não? Muita coisa, muita coisa. O nosso... Eu brinco até com o meu marido. O nosso jeito de falar hoje já tá diferente também, que a gente fala mais firme, negócio, né? Mas é por conta realmente dos ciclos que a gente vive. Ciclos se encerram, ciclos se iniciam e tá tudo bem. Como tudo na vida. Como tudo na vida. As estações provam Exatamente. Isso. Mas assim, a maternidade... ela não é uma pedra no nosso caminho, realmente. Ela não é. E as pessoas colocam isso. Eu vou ter filho só quando acontecer isso na minha vida. Mas esses são os planos de Deus pra você? Se não são, por que você está se prendendo a isso? Sabe? Então, o que eu quero me prender é na obediência à palavra de Deus. Uau. Então, se eu tô aqui sendo obediente àquilo que Deus me trouxe, né, para esse momento, para mim é tudo. A obediência para mim é essencial na caminhada cristã. Obedecer a voz daquele que escreveu a tua história, que não falha nem um segundo. Exatamente. E eu tava na igreja ontem e tava cantando aquela música. Que a bênção se derrama. E assim, eu senti no meu espírito algo tão forte que eu peguei assim, Esté, e eu coloquei assim a mão na cabeça dela e eu comecei a declarar que a bênção se derrame até 1000 gerações. Não, tô vai ser... Nossa, aí meu marido viu, né, que eu tava nesse... Tô até emocionada. Meu marido viu que eu tava nesse momento, ele veio também, começou a declarar sobre a vida dela. E é dessa forma que a gente tem que ser, sabe? Eu sei que a Esté vai fazer coisas muito maiores do que eu. Amém. Eu tenho plena convicção disso. E eu quero ser alguém que vai incentivar ela, que vai impulsionar ela. E se é desde 3 meses de idade que é pra fazer, eu vou estar fazendo. Amém. Tenho certeza que aquilo que eu declarei ontem vai acontecer daqui a alguns anos, não sei, daqui a alguns meses também não sei, mas eu creio que vai se concretizar na vida dela, que a gente tem a nossa boca para profetizar, então a gente profetiza mesmo. Então, assim, foi muito importante esse momento ontem, num dia tão importante também, né, que foi ontem. E pra mim, assim, é isso. Em relação à maternidade, a gente não pode pensar como um obstáculo. Não é um obstáculo. E entender que você tá criando a Esté pra Deus. Pra Deus. Entender que eu tô servindo a Ele. Amém. Eu tô servindo a Ele cuidando dela. Isso é lindo. Você imagina
Maria com aquela responsabilidade de carregar nos braços Jesus. Uau. E Deus confiou a Maria para fazer isso. Então, Deus está me confiando a Esther. Amém. Sabe? Porque Ele sabe onde a Esther vai chegar. Amém. E Ele quer que eu seja uma grande incentivadora e uma grande cuidadora dela. E eu tô aqui para isso. Eu quero ser essa pessoa, essa mãe, entendeu? E todo pai, quando coloca um filho no mundo, é para sempre pro filho ser melhor do que o pai. Exatamente. Que nem Jesus fez com a gente. Agora vão e façam obras maiores do que as minhas. E esse é o propósito de você ter uma bênção, né? Um filho. Sim. E saber que ele vai cumprir algo muito maior do que o seu, mas que foi graças ao seu ensinamento, à sua criação, à sua dedicação de um propósito do Senhor, de uma herança do Senhor, que vai fazer com que ele impacte nações, gerações, vida, pessoas. Gente, eu acho que isso é de uma grandeza. Eu não sei se eu tava assistindo uma pregação, eu não sei se foi o Felipe Valadão, o pastor Felipe, que ele falou o seguinte, ele falou assim, ser rico não é ter dinheiro, ser rico é ter filho. Quanto mais filho você tem, mais rico você é para Deus. Nossa, e isso faz completo sentido, porque se o filho é a herança do Senhor, quanto mais filho você tem, mais próspero você é. Exatamente. E eu fiquei assim, cara, que perspectiva legal. Porque a pessoa olha, não, quanto mais filho você tem, mais dinheiro você gasta, mais fralda você compra. Exatamente. E essa perspectiva do reino, caramba, olha quanto cuidado. A parábola dos 5 talentos, né? Quanto mais foi dado, o que você fez com o que te foi dado? Será que você multiplicou isso? Ou você... Não, ou aquela mãe que... Não, o filho é só pra mim. Isso aqui não sai. Não, isso aqui não é seu. Isso aqui é um propósito do Senhor. O que você tem feito com que Deus confiou na sua mão? Sim. Isso, e quando eu penso sobre isso, o que eu tenho feito com o que o Senhor colocou na minha mão? Porque às vezes eu tô querendo tantas coisas, mas eu não tô fazendo nada com o que eu tenho na minha mão hoje. Não estou cooperando com aquilo que Deus quer fazer na minha vida lá na frente. Exatamente. E quando eu olho pra uma... Eu não queria ser mãe, né? Eu também não queria casar. Eu já falo assim, eu quero ter 3 filhos. Aí o Senhor fala, você vai ter quanto quiser que você tenha. Tá bom, Jesus. Tá bom. E é muito louco na nossa cabeça muda, porque eu não queria ter filhos, porque eu falava que ia ser um atraso na minha vida, que ia impedir os meus planos, mas como se eu soubesse aquilo que era melhor pra mim. Ou seja, uma vida orgulhosa e egoísta. Que é o que a gente vê hoje no mundo. Ah, não, porque vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar o que eu quero pra mim. Tá? Você tá pensando muito no que você quer pra você, mas e o que Deus quer pra você? Exatamente. Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Todos os dias. Isso. Todos os dias. Nossa vida deve ser pautada dessa forma. Amém. A gente precisa entender quais são os planos de Deus. Por isso que sempre quando eu parabenizo alguém de aniversário, assim, dou feliz aniversário, eu falo que você cumpra aqui na terra tudo aquilo que nos céus já foi decretado. Uau! Eu sempre gosto de declarar trazer a realidade isso. Trazer a realidade dos céus aqui na terra. Exatamente. Tudo que o Pai sonhou que você realiza aqui na terra. Uau. Não os seus, mas os dele. Uau. Eu tenho certeza. Eu adoro dar parabéns assim. Recebeu todo ano a pessoa... É isso que eu vou te dar, tá? De parabéns. Todo ano. Geralmente as pessoas escrevem assim, que você realize todos os seus sonhos. Não dá parabéns assim, não. Que você realize todos os sonhos do Senhor ao seu respeito. É isso aí. Aí, ó, já pega a dica aí de parabéns profético pras pessoas, que elas vão falar amém, você vai estar profetizando, mas nem sabendo. Isso aí. Você fica na dúvida, será o que eu falo? Que Deus te abençoe, amém. Não fala só isso, não. Deus abençoe, amém, glória a Deus, mas declara que ela vai viver aqui na terra tudo aquilo que já foi sonhado nos céus. Muito lindo, amiga, tudo que você tá falando. Compartilha também um pouco dos desafios, assim, que a caminhada, tanto cristã e ainda na maternidade, são desafios. Que desafios você lembra, assim, que encarou, que você falou assim, nossa, eu preciso de Deus aqui, porque... a gente não nasce aprendendo a ser mãe, né? A gente é instruída pelo Espírito Santo, eu acredito, e com a prática, mas não tem um manual, ó, ser mãe é isso aqui. O Senhor, Ele te ensina, Ele te conduz. Então, como foi pra você? Como tem sido pra você? Então, no casamento, os desafios são grandes porque você se casa com uma pessoa diferente de você, assim, em questão de criação, de tudo, né? Tem seus desafios dentro de casa, mas quais devem ser os pilares de um casamento? A conversa. Uau. Você precisa conversar. A comunicação. O diálogo é essencial para o casamento.
A gente precisa ter essa prática dentro do casamento. Então, assim, eu digo isso porque eu já passei com o Maicon muitas vezes situações difíceis no nosso casamento por falta de diálogo e comunicação. Porque dentro da minha casa, eu vivia uma situação assim, que não tinha diálogo, não tinha conversa. Logo, peguei isso pra mim. Reproduzi, entendeu? Então, assim, todos os dias a gente aprende, né? E eu digo que pra, assim, ter sucesso, uma das coisas pra você ter sucesso no casamento é o diálogo. Você precisa se comunicar. Você precisa saber o que o outro tá sentindo. Expor as suas necessidades também. Precisa saber o que o outro tá sentindo e falar o que você também tá sentindo. E na maternidade, os desafios são grandes. Não vou negar e também não vou romantizar, porque, assim, são muitos desafios que a gente tem, mas quando a gente tem a certeza que Deus está capacitando a gente para aquele momento... Há um prazer em meio à dificuldade. Há um prazer no meio da dificuldade. É dessa forma. Eu tava compartilhando com uma amiga que é mãe também esses dias, eu falei assim... Eu até esqueci o nome de quem foi que eu falei. Falo com tantas mães o tempo todo, pedindo socorro. Socorro, que eu tenho que fazer agora, socorro. Mas, assim, eu tava falando com ela, eu falei assim... Teve um momento que eu tava tentando botar ela pra dormir, que eu falei assim... Não tenho mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Acabou aqui, o meu limite chegou. E imagina, assim, gente. Pensa, desse jeito. O meu limite chegou. Tá quase acordando? Não, né, filha? Essa soneca é longa, Jesus. O meu limite chegou. Não consigo. E aí, Deus me capacitando, dormiu. Quando eu deitei na cama, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim... Quem sou eu? Não são as minhas limitações. Mas é Deus me capacitando. Ele sabia que eu poderia naquele momento. Foi por isso que eu continuei e consegui fazer com que ela dormisse. Porque realmente tem momentos, né, na maternidade em que o neném dá uma embolada no sono, né? Esses saltos que a gente tanto fala, eles são muito reais e eu tenho provado disso agora. Cada mês o neném tá em salto de desenvolvimento. Então, para ele desenvolver, algo precisa acontecer. E esse algo, às vezes, é uma restrição de sono. Entendeu? Então, nesse momento, assim, que a gente acha que realmente não dá, não vai rolar... O Senhor capacita a gente. E eu comecei a chorar, eu falei... Deus, eu não estava aguentando mais. Mas aí o Senhor falou comigo. Eu estava ali com vocês e eu te capacito todos os dias. A graça. É a graça de Deus, a bondade e a misericórdia dele. Amém. Então, assim, desafios a gente tem todos os dias. Mas a gente precisa entender que Deus está ali com a gente. Quem vai ser o nosso socorro? Ele é o nosso socorro em todos os momentos. Amém. Sabe, tem dias que a gente passa... No final do dia que a gente fala assim... Como que eu consegui sobreviver esse dia? É Deus. O próprio Deus. Amém. Então é isso que dá prazer pra gente. Porque se eu tivesse desistido... E o prazer tá em ver a mão de Deus em cada dificuldade que você sozinha não consegue. Não consigo. Exatamente. Caramba, eu não consegui, mas Deus me capacitou. Uau. Caramba, amanhã será que vai dar? Deus vai me capacitar. Amém. Entendeu? Então, assim, desafios existem muitos dentro da maternidade. Mas uma coisa que eu tenho visto e eu tenho provado é entender que não é pela minha capacidade, mas pelo que o Pai me dá. Amém. A capacidade que Ele me dá. Amém. Então, se hoje a Esté tá aqui, tá vivendo os seus dias, os seus meses, é porque realmente o Senhor que dá uma capacidade pra gente fazer com que a gente crie da forma que Ele deseja, né? Amém. E assim, quero cooperar pra isso. Amém. Quero cooperar. Desafios existem. Quero cuidar da melhor forma com o projeto que o Senhor me confiou. E o filho é um projeto de Deus na nossa vida. Exatamente. Então a gente tem que fazer com que esse projeto ele flua, ele seja bem alimentado, ele seja bem cuidado, nutrido, abastecido da palavra para que ele realmente cumpra e não fique largado num mundo que, digamos assim, é corrompido. Que ele realmente faça diferença. Então, nossa, isso é muito forte, né? Saber cuidar dos projetos que o Senhor coloca na nossa mão. Hoje, tem pessoas que talvez não sejam mães, mas que se elas
forem mães, eu queria que você deixasse uma palavra, tanto para quem já é mãe ou tanto para quem ainda deseja ser, para quem é jovem hoje. A gente já tá terminando, infelizmente. Não acredito, como assim? Não, mas não tem problema. Muito rápido. Passa muito rápido, né? Eu queria que você deixasse uma palavra, algo que tá no seu coração, pra quem tá assistindo, pra quem não é mãe e pra quem também já é, e jovem principalmente. Um recado pra geração de hoje. Pode falar o que tá no seu coração. Ora pelas meninas também. Sim. Então, nossa, esse assunto me emociona bastante. Amém. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Que você tem capacidade, sim. Amém. E eu quero dizer, como a gente falou aqui, que um filho ele não é um obstáculo para a sua vida. Amém. Então, se um dia você sonhou em ser mãe e hoje você está vendo que o momento que você está vivendo não está na sua capacidade, no seu pensamento, não está de acordo com trazer uma criança ao mundo, pode ter certeza que se o Senhor sonhou para sua vida hoje, que você vai ter um filho hoje, Ele vai te capacitar e tudo à sua volta vai acontecer para que flua da melhor forma. E para você que ainda deseja também ser mãe e não pode ter, eu quero declarar sobre a sua vida como autoridade. Amém, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor vai tocar no seu ventre hoje, agora. E você vai poder gerar uma geração através de um filho. Em nome de Jesus eu creio e declaro que você já é curada de tudo aquilo que os médicos colocaram como um empecilho. Você não vai precisar de tratamentos, você não vai precisar de nada, vai ser natural. Em nome de Jesus eu declaro que você vai ser um testemunho, você vai ser um testemunho para essa geração. E pessoas à sua volta vão olhar e vão ver como Deus é fiel, como Deus é grande na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro isso. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro agora por mulheres jovens que têm o desejo de ser mãe, mas a sociedade, Senhor, infelizmente traz à tona que elas não são capazes, que não é possível. Pai, traga agora, Senhor Jesus, um refrigério diretamente dos céus para o coração delas. Traga, Senhor Jesus, elas a entender que o Senhor que constitui famílias, o Senhor que dá, o Senhor que traz, Senhor, os filhos para a gente cuidar. Senhor Jesus, que seja despertado em cada mulher nessa noite, Senhor Jesus, o desejo e a vontade de estar gerando alguém, Pai, em nome de Jesus. Um filho seu, Senhor, que vai alcançar multidões em nome de Jesus por onde passar. Eu creio, Senhor Jesus, também e declaro que mulheres que estarão assistindo, que não podem ter filhos, Senhor Jesus, vão contar o testemunho através dessa oração, que elas vão gerar, Senhor, vão gerar em nome de Jesus. Toque agora, Senhor Jesus, no ventre de cada mulher que está assistindo. Alcance, Senhor Jesus, em cada canto desse mundo, cada mulher, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que vida será gerada dessas mulheres. Vidas, Senhor Jesus, homens e mulheres vão nascer e vão crescer e vão frutificar e vão abençoar esse momento, essa geração, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos isso e declaramos, Senhor Jesus, com a autoridade que a gente tem no seu nome, que o Senhor trouxe para nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e queremos, Senhor Jesus, ouvir esses testemunhos, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos aqui estar de ouvidos abertos, só esperando chegar, Senhor Jesus. Todos esses testemunhos para a sua glória, Pai. Não a nós, Senhor. Não a nós nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor à tua bondade e à tua fidelidade, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Nossa, eu senti um vento aqui, um
uma glória presença. A Deus, glória a Deus. Eu creio que sementes foram plantadas. Amém, eu também creio em nome de Jesus. Ventres férteis, sementes que vão ganhar raízes profundas dentro desses ventres, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi, eu tenho certeza que muitas pessoas receberam também. Amém. Que esse anseio da maternidade, ele venha a ser presente na nossa vida. Sim. Ele venha a ser não no campo do nosso pensamento, da nossa idealização, mas que a gente faça algo com isso. Que a gente... jovem, a gente tem esse anseio. Qual é o seu sonho? Ser mãe. Ser a mãe que o Senhor escolheu que eu fosse. Sim. Glória a Deus pela sua vida, sim, amiga. A gente é capaz. A gente a pode. Bíblia fala, eu tava comentando até com uma amiga hoje. A Bíblia fala, jovens, sois fortes. Vocês são fortes, vocês são capazes, sim. Vocês podem. Amém. Vocês podem gerar, vocês podem ter uma família, vocês podem construir uma família. Amém. Vocês são capazes. E Amém. não desistam em nome Amém. de Jesus. 2 Crônicas 15:7, se eu não me engano, vai dizer assim: esforça-te, que as tuas mãos não desfaleçam. Amém. Grande será a tua recompensa. Glória a então, Deus. eu creio que em cada esforço que a gente faz, não por nós, mas pelo Senhor, um esforço pelo projeto do Senhor, nós seremos recompensadas. Amém. Comeremos dos frutos das nossas ações. Sim. Porque não merecemos, mas o Senhor, Ele recompensa cada ato que Ele pede para nós. Sim. Cada coisa que Ele gera em nós. Às vezes não estamos gerando os filhos presentes hoje, mas estamos gerando os filhos espirituais. Estamos gerando os projetos de Deus. Então, Sim. que a gente seja recompensada por cada boa ação nossa. Amém. Amém. É isso. Amém. Queria falar mais alguma coisa, amiga? Eu tô procurando aqui, estava falando uma coisa. Pode falar. Ai, agora eu esqueci onde eu li, gente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me lembra agora. Lembra ela, Deus. Lembra agora. Em Salmos 78:4, fala assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Uau. Então, assim, se eu tô aqui, eu tô cumprindo aqui essa palavra. Amém. Eu vou espalhar de geração em geração Amém. aquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém. E você também, da forma que você tá fazendo, você também tá cumprindo algo que tá dentro da palavra de Deus. A gente vai espalhar, sim, para toda geração aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. E que pode fazer na vida de todo mundo aqui. Amém. Que vai fazer, que já está fazendo. Em nome de Jesus. Gente, Mayara, muito obrigada. Obrigada a você. Agradeço pela sua vida, honra essa vida, que o Senhor continue abençoando você, a Esther, seu esposo, cada dia mais, que você possa colher de tudo que você tem plantado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A caminhada não é fácil, mas é o Senhor que sempre te sustenta. Então, muito obrigada. E para você que está assistindo a gente, eu tenho certeza que se você esteve disponível essa palavra, caiu como uma semente no seu ventre hoje. Uma semente espiritual foi plantada ali. Então, que eu tenho certeza que nós vamos colher esses testemunhos, porque foi muito profético aqui. Sim. E desde que a Mayara e a Cristal chegaram aqui, foi muito profético. Então, eu creio nos planos do Senhor, não só para nossa vida, mas para a sua que está assistindo e acompanhando esse podcast, que também foi algo gerado pelo Senhor. Eu acho que eu nunca falei isso no podcast, mas eu sempre quis ter um podcast meu, mas na época eu era do mundo, eu não era convertida, e é uma alegria muito grande hoje poder ter gerado algo do Senhor e estar fazendo algo para Ele, e chamado pessoas que eu confio tanto, pessoas que são relevantes. E eu creio, sim, acho que eu falei com a Cristal, se não me engano, que o Senhor tem levantado uma geração anônima. Você não precisa de um nome, de uma carteirinha, de um título, de uma estrela para poder cumprir e impactar vidas. Glória então, que aqui nós sejamos essas pessoas, que através da nossa vida a gente vai tocar outras vidas, um salvando o outro, de acordo com aquilo que Deus depositou sobre você. Amém. Então, que você que está aí, através disso, comece a impactar outras pessoas, outras vidas também, porque o que você gera, o que o Senhor plantou dentro de você, o que o Senhor tem gerado de você, não é à toa. Então, que você use e usufrua daquilo que o Senhor tem te chamado em nome de Jesus. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua noite, a sua família. E eu te espero no próximo Papo de Herdeiras, segunda-feira, às 9h da noite. E um beijo no seu coração. Até a próxima. Oi?